Pronto. Então, como eu tinha falado já para vocês, nosso primeiro assunto é justamente o estudo do pH, né? Ah, peraí que eu esqueci de compartilhar essa tela aí com vocês. Só um minuto. Então, a gente vai começar aqui com o nosso primeiro assunto, que é justamente, então, a nossa aula 1, que trata do pH, dos indicadores e das soluções tampões. Então, a gente tem aqui vários objetivos, né? Então, o nosso primeiro objetivo, aqui falando como um resuminho da aula 1, é justamente estudar o pH como uma propriedade das soluções e uma propriedade muito importante. Então, o pH, ele é o potencial hidrogeniônico e ele está relacionado, então, com a concentração efetiva dos íons H+. Tá? Então, basicamente é isso que a gente calcula, né? Deu certo aqui, peraí. Então, basicamente é isso que a gente calcula aqui. Não sei o que aconteceu. Em vez de ficar sobrescrito. Bom, deixa assim, né? Que é a nossa lousa aqui, tá bom? Então, o potencial hidrogeniônico que vai ser medido pela concentração dos íons H+ em solução. Daí, a gente, então, vai fazer o estudo de algumas soluções. Ácidas e básicas. A gente também aqui tem como resuminho dessa primeira aula fazer os cálculos de pH para ácidos fortes, bases fortes, ácidos fracos, bases fracas e tampões. Tá? Então, o cálculo de pH vai envolver a nossa equação, né? Aonde geral, né? Em geral, a gente vai estar trabalhando, então, com o logaritmo. Então, a gente vai ter aqui menos log, justamente da concentração dos íons H+. A forma de encontrar a concentração de íons H+, é que muda. Por quê? Porque se eu tiver um ácido forte, a própria concentração do ácido, que é totalmente dissociado da origem já ao pH, se eu tiver um ácido fraco, ele vai ser parcialmente dissociado, então eu vou ter que levar em consideração o K do equilíbrio de dissociação. Se for uma base, eu vou ter o H-, e aí eu vou ter que calcular H+, pela autodissociação da própria água, né, pela constante de equilíbrio da água, e assim por diante nos demais casos, tá bom? O que mais? Então, ainda como resumo aqui da nossa aula 1, então eu tenho aqui também o foco nas medidas de pH, entregando aqui indicadores. Os indicadores impregnados em papel e o pHmetro, que é um potenciômetro, né? Com indicador
que é um indicador específico, que é o indicador combinado, que é o nosso indicador de íons de hidrogênio mesmo. Então, basicamente essa a nossa, basicamente esse é o nosso foco, tá bom? Então, esse seria o resuminho da nossa aula. Então, aqui, se a gente volta para a apostila, então, fazendo uma introdução, por que é tão importante saber o pH das soluções, por que é tão importante caracterizar as nossas soluções como ácidos ou bases? Porque em muitos momentos isso vai direcionar, então, as aplicações, vai direcionar o uso dessas soluções e realmente, né, essas maneiras de medir pH vão passar pelo próprio pH-metro e pelo uso dos indicadores. O pH-metro é um equipamento que tem alguns cuidados específicos, ele vai ter um eletrodo que deve ser bem preservado, né, porque ele tem algumas características aí importantes, ele precisa de uma solução interna, ele precisa ser mergulhado em uma solução de eletrólito forte, mas eu vou deixar para falar do pH-metro um pouquinho mais para frente. Eu, na verdade, hoje vou falar um pouco melhor sobre as características do pH e depois a gente fala melhor sobre a medida utilizando o pH-metro e o eletrodo combinado, tá? Também, né, para fazer essas medidas de pH, a gente tem os indicadores. Esses indicadores, na verdade, vão ser soluções que são ácidos ou bases fracas, que são parcialmente dissociadas, e a característica interessante desses indicadores é que eles têm cores diferentes quando a espécie está dissociada ou não dissociada. Então, esses indicadores podem ter 2 cores diferentes, 3 cores diferentes, dependendo do próprio pH da solução, e eles acabam servindo de marcadores, né, para identificar o pH de outras espécies. Então, a gente pinga esses indicadores na nossa solução e acaba descobrindo, então, o pH que essas soluções apresentam. Tem aqui alguns exemplos, né? Então, os indicadores mais conhecidos seriam a fenolftaleína e o alaranjado de metila. As fórmulas estruturais dessas substâncias, então, estão representadas aqui na apostila. E aqui o equilíbrio de dissociação, que depende da concentração de H+, ou H- do meio. Então, o que a gente consegue perceber é que, na verdade, eles têm 2 formas. Essa daqui é a fenolftaleína, mas todos os outros indicadores têm basicamente esse mesmo formato. Então, 2 formas, ou ele vai estar protonado ou desprotonado, né? Por isso que é sensível à própria concentração de H+ do meio. E essa cor, que é a cor protonada, difere da cor desprotonada. Então, aqui não tem o H+, né, presente, e ela fica vermelha. Aqui tem o H+ presente, ela fica incolor. O que a gente percebe pelos equilíbrios? Se o meio está mais ácido, a fenolftaleína acaba estando, então, nesse formato, nessa estrutura, e a cor que se enxerga é incolor. Quando a solução está básica, vai ter uma concentração maior de OH- e menor, então, de H+, esses grupos vão estar desprotonados, e a cor que prevalece é o pink, né? Aqui tá vermelho, mas, em geral, a gente é acostumado a chamar de pink. A mesma coisa vai acontecer com outras substâncias, então, que vão ser indicadores. Aqui eu tenho o exemplo do alaranjado de metila, né? Então, ela vai ter uma cor vermelha e uma cor alaranjada, dependendo da concentração de H+. E, genericamente, então, os indicadores vão ser conhecidos como HIN, sendo que o HIN, que seria a espécie protonada, tem uma cor, e quando está dissociado o H+, porque o meio, então, tem uma concentração menor de H+, vai ter uma outra cor, que vai ser prevalecente,
tá bom? Então, a gente vai ver isso daqui. Na verdade, eu estou só mostrando o que tem na apostila, né? E já vou explicar um pouco melhor. Esses indicadores, eles podem estar impregnados em papéis, então é comum que a gente trabalhe no laboratório com os papéis, que são chamados de indicadores universais, então eles têm mais de uma fitinha já colada em uma tira, para que seja mais precisa a medida. Então, cada tira daquela tem um indicador impregnado no papel, e a gente acaba fazendo a combinação das cores para dizer o pH da solução. E também, nesse nosso estudo, a gente vai ter que saber preparar tampões e entender o que são tampões. As soluções tampões, resumindo assim, bem brevemente, né, são soluções que vão ser constituídas aí de um ácido e um contraíon similar, ou de uma base e um contraíon do mesmo grupo, e, portanto, vão estar em equilíbrio para resistir a adições de H+, ou de OH-, sem alterar drasticamente o próprio pH. Então, solução tampão é uma solução resistente a variações externas de pH, e por isso são tão interessantes. Um tampão que é muito importante, que faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida, é o tampão que está presente no nosso sangue. Então, ele regula o pH do nosso sangue e é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa qualidade de vida, que o sangue tenha um pH, né, ao redor de 7,4. Se ele ficar mais ácido ou se ele ficar mais básico, o corpo vai demonstrar aí problemas, né, de acidose e de alcalose, né, e isso pode ser, inclusive, bastante perigoso. Então, esse tampão do sangue, né, esse pH do sangue é controlado por um tampão que é o tampão de ácido carbônico e CO2, e tem a ver com a nossa respiração. Depois a gente vai mostrar isso daí até em alguns exercícios, tá? Bom, para que a gente possa fazer os cálculos aí de pH, que também é um foco da nossa primeira aula, a gente tem que saber a diferença de um ácido forte e de um ácido fraco, de uma base forte e de uma base fraca. O que muda, de fato, né, é a dissociação. Então, o ácido fraco, ele vai ser parcialmente dissociado, enquanto o nosso ácido forte vai ser totalmente dissociado. Se ele for totalmente dissociado, a concentração do próprio ácido vai ser igual à concentração de H+. Se ele for parcialmente dissociado, a concentração que eu tenho do ácido vai ser uma parcela somente, né, da concentração de H+. E isso vai reduzir o próprio pH, tá? No tampão a gente vai ter tanto um ácido fraco como um sal, e é por isso que eu vou ter o controle desse equilíbrio de dissociação, ok? Então, isso é o conteúdo aqui geral, né? Voltando para o nosso resumo, outros itens que a gente também vai ter que saber aqui avaliar. Então, seria aqui também, deixa eu aumentar aqui a minha luzinha, né? Então, aqui outro item que eu vou ter que saber avaliar é a diferença dos ácidos fortes e dos ácidos fracos, das bases fortes e das bases fracas. Então, aqui a gente vai ter que saber o que é o Ka e o Kb, tá? Que seriam as constantes de equilíbrio dessas reações
que são reações reversíveis, tá bom? Então, agora vamos tentar entender um pouco melhor esse assunto. Então, aqui eu tenho, né, um pouquinho de teoria para vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Opa, não é aqui. Já acabou, né, a aula? Então, deixa eu abrir aqui. Então, falando um pouquinho de teoria. Na verdade, nós temos mais de uma teoria de ácido e de base. Então, a gente vai conseguir classificar ácido ou base, solução ácida ou solução base, com teorias diferentes, mas no nosso primeiro momento agora, nessa aula, a única teoria que a gente vai se aprofundar, o que a gente vai utilizar de fato nos exercícios, é a teoria de Arrhenius. Então, Arrhenius foi um dos estudiosos aí, né, importantes na área da química, e ele definiu que um ácido vai ser uma espécie que em solução aquosa vai liberar H+, tá? Então, significa que para ser um ácido de Arrhenius, a gente tem que ter uma espécie que tenha H+, para dissociar. No meio aquoso, ou a gente escreve que essa espécie vai ter o próprio próton liberado, que é o íon H+, ou a gente escreve, então, que vai ter o íon hidrônio. O que é esse íon hidrônio? É o H2O, né, mais esse H+ combinado. Então, tanto faz se a gente vai escrever H+ simples assim, ou se a gente vai escrever o íon hidrônio. Todas as substâncias que forem classificadas como ácidos vão ter H+ para liberar em meio aquoso. Se a gente olhasse, então, um bekerzinho que contém um ácido, o que a gente ia ver, olhando quimicamente essa solução, ia ser H2O, ia ser íon H+, desculpem, e íons OH-. E aí o contraíon, né, desse ácido que foi colocado nessa solução. Base, ao contrário, é uma substância que em meio aquoso vai liberar o íon OH-, tá bom? Se eu combinar um ácido com uma base, eu vou formar sal e água, porque aqui vai ter H+, aqui vai ter OH-, então eu vou ter água, e os contraíons vão formar um sal. Então, essa é uma definição que, na verdade, é limitada, ela se aplica só às soluções aquosas, e eu só consigo classificar ácidos ou bases que têm H+ ou que têm OH-. Depois da solução de Arrhenius, nós temos mais duas outras teorias. Então, a gente tem a teoria de Bronsted de Lowry, e a gente tem a teoria de Lewis. Então, em Bronsted Lowry, um ácido vai ser classificado como um doador de próton e uma base, um receptor de próton, e na teoria de Lewis vai envolver pares de elétrons, então um aceptor ou um doador de par de elétron. E aí eu vou ter também ácidos ou bases, mesmo que a substância não tenha H+ e OH-. E não vai depender da própria água, ok? Então, aqui tem, né, esse conceito, tanto de Bronsted e Lowry, né, que são esses dois pesquisadores, dizendo que o ácido vai ser o doador do próton e a base vai ser o receptor de H+. E tem também aqui o conceito de Lewis, aonde ácido vai ser o receptor de par de elétron e a base vai ser o doador de par de elétron. Só que vocês vão perceber, né, que nos exercícios e etc., eu não vou cobrar nada a respeito dessas duas outras teorias ácidos-bases, porque isso a gente vai voltar a ver com mais detalhes em outra disciplina. Então, em Quali, a gente vai trabalhar esses conceitos mais aprofundadamente,
E no momento, a gente vai, na verdade, se dedicar só à teoria de Arrhenius, tá bom? Bom, então, voltando, né, à teoria de Arrhenius, a própria água, ela pode ser classificada tanto como um ácido quanto como uma base. Por quê? Porque se eu olho a água, ela vai ser parcialmente dissociada, né? Então, aqui tem um equilíbrio. Esse equilíbrio significa que uma parte vai na direção de produtos, mas eu também tenho aqui um retorno na direção do próprio reagente, que seria a água. E eu vou ter, então, a liberação de H+, que está descrito aqui como íon hidrônio, né? E vou ter a liberação de OH-. Então, tanto faz escrever assim, ou escrever só o H+. Se eu olhasse um becker com água pura e conseguisse enxergar os íons presentes ou as espécies presentes, eu ia ver a água, que seria a própria H2O líquida, eu ia ver o íon H+, e o íon OH-, sendo que esses dois íons aqui, então tanto o cátion quanto o ânion, estariam presentes na mesma proporção, então 1 para 1, já que essa reação, né, tem uma estequiometria aqui de 1 mol de água, aqui eu vou ter 1 mol de H+, e 1 mol de OH-, ok? Quem governa o quanto vai dissociar de H+ ou de OH- é esse equilíbrio, né, de dissociação, que tem uma constante em particular que acaba recebendo um nome específico, que é o KW. Então, o K de dissociação da água. Ok? Bom, e tá aqui o KW. Então, como todos os outros Ks, que são constantes de equilíbrio, eu escrevo como a multiplicação da concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Então, o KW, né, que é esse K que está aqui, ele vai ser concentração de H+ vezes concentração de OH-, e eu teria, né, a divisão aqui do reagente, que é o H2O. Só que o H2O é uma substância pura, né, que é o líquido água mesmo. Então, em comparação com os íons, essa concentração aqui não se altera, a gente não consegue perceber que houve uma diminuição da própria água por conta dessa dissociação de íons. Então, isso aqui é constante durante essa reação e, portanto, acaba ficando aqui embutido dentro dessa própria constante. Então, aqui não aparece a divisão por concentração de H2O. E aí eu tenho o KW como a multiplicação do produto iônico H+ e OH-. Tá bom? Lembrando que nessas equações que envolvem constantes, as concentrações são sempre escritas na unidade de mol por litro. Então, aqui, quando eu falo concentração de H+ e concentração de OH-, são as concentrações molares. E lembrando também que a constante de equilíbrio, na verdade, depende da temperatura. Então, essa constante vai ter um valor fixo e, portanto, constante para a temperatura de 25 graus, é 1 vezes 10 a menos 14. Para outras temperaturas, vai ter outros valores aí específicos, tá bom? Então, aqui, né, eu teria a escrita da própria água, só que, na verdade, a água, ela vem aqui junto com a própria constante, já que ela fica constante, e aí eu tenho o valor de KW igual à multiplicação de íons, e essa constante igual a 1,0 vezes 10 a menos 14
a 25 graus. Essa equação aqui e essa constante aqui, ela é muito importante para nossa medida de pH, porque foi ela que deu origem à própria escala de pH. Então, o nosso valor máximo da escala de pH 14, né, então de 1 a 14, veio justamente por conta da constante de equilíbrio da água. O pH 7, que representa a nossa solução neutra, que é então quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, também vem exatamente desse ponto aqui, já que se eu tenho as duas concentrações iguais, é como se eu tivesse x², tirando a raiz, então, de 1,0 vezes 10 a menos 14, vai dar 1 vezes 10 a menos 7. Se o pH é menos log de H+, é daí que vem o valor 7 para o pH neutro, tá bom? Então, isso é o que está descrito aqui, né? Então, a hora que a gente vê o produto iônico da água, a gente está tratando de uma espécie que tem H+ e OH- ao mesmo tempo, e na nossa teoria de Arrhenius, a água depende, quer dizer, a água é quem controla o próprio pH dessas soluções, né? A espécie que estiver sendo acrescentada, ela vai estar em meio aquoso para poder dissociar, e o pH final vai depender da autodissociação da própria água. Então, num aspecto bem específico, quando H+ é igual a H-, eu vou ter aqui a concentração de 10 a menos 7 mol por litro, já que eu vou ter aqui como se fosse x vezes x aqui. X vai ser igual a x, então vai ser x², e x vai ser a raiz de 1 vezes 10 a menos 14, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7. E o pH vai ser 7, ok? Quando eu tiver uma espécie que faz com que a concentração de H+ seja maior do que a de OH-, então o pH vai ser menor que 7. E quando eu tiver uma espécie que faz com que a concentração de OH- seja maior do que a concentração presente na água pura, o pH vai ser maior que 7. E a minha substância vai ser classificada como base. Tá bom? Então, eu vou ter justamente isso daqui, né, como um resumo. Então, sempre lembrando que isso vale a 25 graus. Por convenção, a gente sempre considera que estamos a temperatura ambiente de 25 graus, né? Então, nem aparece escrito, mas é como se estivéssemos sempre a 25 graus para poder trabalhar com esses valores conhecidos. Mas, se fosse necessário, a gente teria que ir para uma tabela para fazer essas correções de temperatura. Se a nossa água está pura, então H+ vai ser igual ao H-, e a concentração vai ser de 10 a menos 7 mol por litro. Se a solução está ácida, eu vou ter H+ maior do que 10 a menos 7, e OH- menor do que 10 a menos 7. Se a solução está básica, eu vou ter concentração de H+ menor que 10 a menos 7, e concentração de OH- maior que 10 a menos 7. Tá bom? Bom, quais são as soluções no nosso dia a dia que a gente conhece, que são, então, ácidos ou bases? Fortes, fracos, enfim, a gente vai chegar ainda nessa outra classificação. Então, tá aqui, já vou usar esse modelinho aqui só para mostrar, né, um pouquinho de algumas soluções conhecidas. Então, se eu tenho água pura, né, e eu coloco aqui um medidor de pH, o que eu vou ver é justamente um pH 7, né, porque eu vou ter água pura, né, presente. Se eu olhasse as espécies que estão aqui nesse meio
Deixa eu só vir aqui. Na verdade, eu tinha aberto aí o outro também. Então, se eu olhasse as espécies aqui presentes, eu ia ver justamente que eu vou ter 1 vezes 10 a menos 7 de H+, e 1 vezes 10 a menos 7 de OH-. Por isso, o pH 7 aqui, final, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, uma outra solução, então, café, qual será o pH do café? Então, o pH do café é 5, é um pH ácido, né, quer dizer, menor que 7. A concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 5, a concentração de OH- é 1 vezes 10 a menos 9. Então, aqui a gente consegue sempre perceber, né, que o H+ vezes OH- vai dar 1 vezes 10 a menos 14. Então, se eu tenho essa concentração, eu calculo o OH- e vice-versa. E eu ainda consigo perceber, né, que o pH, por ser menos log de H+, também, se eu quiser calcular o POH, então o POH vai ser 9 nesse caso, e 9 mais 5 vai dar 14, que seria o extremo, né, quer dizer, o limite superior da minha escala do próprio pH, tá bom? Vamos usar uma outra solução para ver. Então, ácido de bateria. Então, o ácido de bateria tem aí um pH 1, então a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 1. Se eu lembrar do KW, que é 1 vezes 10 a menos 14, então significa que o H- é 1 vezes 10 a menos 13, né, já que menos 13 menos 1 aqui vai dar menos 14, se eu multiplicar os dois. E se eu quisesse calcular, então, o POH, ia ser 13. 13 mais 1, 14. Ok? Se eu diluo essas soluções originais aqui, então aqui eu estou colocando água, né? Eu tinha meio litro do ácido aqui, e eu estou colocando água. O que está acontecendo? O pH está ficando um pouco menos ácido, porque eu estou reduzindo essa concentração de H+, já que a água pura, né, tem a mesma quantidade de H+ e de OH-, certo? Se eu colocar aqui uma outra solução, então vamos colocar suco de laranja. Então, o pH do suco de laranja já é um pouco menos ácido, é 3,5. Então, aqui no caso, a concentração de H+ é 3,2 10 a menos 4, e a concentração de OH- 3,2 10 a menos 11. Tá certo? Então, os cálculos aí a gente vai ver daqui a pouco. Se eu colocar, vamos ver outra solução, refrigerante. Então, refrigerante aí genérico, né? pH 2,5. Então, a concentração de H+ é 3,2 10 a menos 3, e a concentração de OH- 3,2 10 a menos 12. Então, resultando aí nesse pH 2,5. Quem mais que a gente tem aqui? Leite. Então, leite já tem um pH mais próximo ao neutro, né? Que significa, então, aqui, ó, uma concentração de H+ 3,2, 10 a menos 7, e a concentração de OH- 3,2, 10 a menos 8, quase igual. Então, quem mais que tem aqui? Vômito eu vou pular, tá? Porque eu achei meio esquisito. Cuspe também, vamos para o sangue. Então, o pH do sangue que eu falei para vocês, 7,40. Esse pH é muito importante que se mantenha exatamente nesse valor. Na verdade, a gente tem uma tolerância aí que está nessa segunda casa decimal,
Então, o pH do sangue, ele pode variar de 7,35 até 7,45, então 0,05 de variação. Se ele diminuir abaixo de 7,35, o organismo vai entrar em um processo que é chamado de acidose, né? E se ele aumentar acima de 7,45, um processo que é chamado de alcalose. E isso, de qualquer forma, tanto para mais quanto para menos, vai representar um problema que pode ser, inclusive, bastante sério. Em algumas situações, né, extremas, então, as pessoas que às vezes estão passando por um problema de saúde específico, estão internadas e tal, se elas entram em um desequilíbrio aí do pH do sangue, elas podem, inclusive, vir a óbito, né, se isso não for reestabelecido, tá bom? Quem controla esse pH aqui tão rigoroso é o CO2, então tem a ver com a nossa respiração. Se a gente mudar um pouco esse equilíbrio do próprio CO2, a gente já tem também algumas alterações, tá bom? Tem até um fato interessante, né? É por isso que, inclusive, quando a gente está aí depois do almoço, quem gosta de comer aí um pouco mais pesado, quem gosta de comer feijoada, quem gosta de comer bastante carne, etc., tem essa sensação que depois do almoço fica bem mais preguiçoso, mais sonolento. Por quê? Porque, na verdade, a tendência do organismo, quando ele está nesse processo digestivo, né, do próprio aparelho digestório, um pouco mais sobrecarregado, então, no metabolismo, a gente está queimando essa matéria toda que foi ingerida adicional, e aí, no metabolismo, está sendo produzido maior quantidade de CO2. Então, vai deslocar um pouco esse equilíbrio, né? Que tem o envolvimento do próprio CO2, e aí vai alterar um pouco o pH, e o cérebro, ele tem uma preservação natural, ele tem uma tendência, então, a querer desacelerar um pouco as outras atividades, e por isso a sonolência. Então, a pessoa fica um pouco mais mole, esperando a digestão acabar, né? E esse desequilíbrio aí do próprio pH, então, passar para depois ter mais energia para trabalhar, tá bom? Pessoal, falem comigo um pouco, né? Porque é meio chato ficar falando aqui só com o computador, né? Só com a telinha do computador. Tá tudo bem? O Felipe tá perguntando se eu vou colocar esse resumo no portal. Sim, depois eu vou disponibilizando todos os materiais que eu efetivamente for usando aí nas aulas, eu coloco também lá como material de aula, tá bom? Alguma pergunta de tudo que eu falei? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês estão aí ainda? Então tá bom, tá tranquilo por enquanto, né? Então tá bom. Então, cada solução nossa, né, vai ter aí um pH diferente, a gente vai conseguir medir esse pH, né, se a gente tiver um aparato para isso, que pode ser o pHmetro, como eu mencionei, que seria o nosso equipamento mais adequado para essas medidas de pH, pode ser aí os indicadores e tal, né, e a gente vai ter também como calcular esses pHs de maneira matemática, que é o que a gente também vai praticar aí nos exercícios, tá certo? Então, deixa eu voltar um pouco aqui, né, para avançar um pouco mais. Então, eu estava falando justamente de diferentes soluções que vão ser classificadas como ácidas ou como bases, né, e vocês viram alguns exemplos. Bom, então, a escala do nosso pH, olha, aqui do lado tem, inclusive, essas mesmas soluções, algumas dessas soluções que eu mostrei lá, então, o ácido de bateria, o próprio sangue aqui está com valor de 7,34, mas enfim, né,
água do mar, amônio, cloro, o leite, né, que estava lá no pH 6,5. Então, esses valores aqui de pHs calculados, né, em função da concentração de H+, ou de OH- do meio, e tem a relação com a nossa escala de pH. Lembrando que quem deu origem à própria escala de pH, então, foi o KW da água, né? Então, essa escala que a gente conhece de pH, que vai de 1 a 14, foi estabelecido por conta do próprio KW. Por isso que a teoria de Arrhenius depende da solução aquosa, quer dizer, depende da água, tá bom? Então, voltando aqui, né, nos cálculos, na água neutra eu vou ter pH igual a POH, que vai ser igual a 7, porque é o menos log, né, da concentração, que vai ser 1 vezes 10 a menos 7. Na solução ácida, o pH vai ser menor que 7, porque a concentração de H+, vai ser maior que 1 vezes 10 a menos 7, e o log de 1 vezes 10 a menos 7 é 7, mas o log de 1 vezes 10 a menos 5 é 5, então por isso o pH é menor que 7, né? E aqui na solução básica, eu vou ter H+, menor que 1 vezes 10 a menos 7, por exemplo, 10 a menos 8, etc., e o pH, então, vai ser 8, 9, 10, que é característico de uma solução básica. Se eu somar pH e pOH, vai dar 14. Retornando, então, para o próprio log da concentração, da constante de dissociação da água, que é o KW. Ok? Bom, e como que eu vou medir essas soluções, né? Então, como que eu vou medir esses pHs? Então, como que eu vou medir esses pHs, né, dessas soluções aquosas? Como que eu vou medir o pH dessas soluções aquosas? Então, eu tenho os medidores mais exatos, que seriam os equipamentos, aí o pH-gâmetro, né, que seria o nosso equipamento mais indicado para medida de pH, e eu vou ter também os nossos indicadores, que podem estar, por exemplo, impregnados nos papéis, que eu falei para vocês, que é o nosso indicador aqui universal, né, que é a fita de papel indicador universal, que vai ter um pouco mais de exatidão, porque vai conter mais de um indicador por fita, né, por tira, e aí acaba combinando mais de uma cor para dar a resposta final. Existem também papéis que não são daquele tipo de várias tirinhas diferentes coladas, mas que são também preparadas aí para mudar em faixas de cor, né? Então, de 1 a 14 sempre, né? Quando a gente está falando aí da teoria de Arrhenius, a gente vai estar sempre nessa escala de pH, de 1 a 14, e que também vão se assemelhar aí a uma boa exatidão. Mas vocês percebem que aqui a gente não consegue ter valores intermediários, vai ficar muito difícil dizer que o pH, na verdade, está 1,2, ou que ele está 2,5, ou que ele está 2,8, ou, por exemplo, que o pH aqui seria de 7,35, como seria o tampão lá do sangue, por exemplo, tá? Enquanto que nos nossos equipamentos, aí sim, a gente vai ter aí uma incerteza que pode estar na segunda casa decimal, e, portanto, a gente vai conseguir trabalhar com valores muito mais precisos e exatos, tá certo? Bom, tinha mais uma coisa que eu ia falar aqui. Bom, eu falei que depois eu explico um pouco melhor a questão do eletrodo, do pH-gâmetro. Hoje a gente está fazendo uma visão um pouco mais geral do assunto, e aí depois a gente vai trabalhar um pouco mais com esses itens específicos aí, inclusive as próprias características do pH-gâmetro. Aí eu vou mostrar um pouco melhor para vocês, e vou falar também dos cuidados que a gente tem que ter na hora das medidas.
Então, é necessário calibrar o pH-metro, é necessário sempre manter o eletrodo em condição ideal de trabalho, que é mergulhado em um eletrólito forte. O eletrodo indicador de pH, ele tem uma membrana de vidro que é semipermeável, essa membrana não pode secar. Se ela seca, ela deixa de ser semipermeável, ela deixa, então, de conseguir, né, medir essa concentração de H+ do meio, de ser sensível à concentração de H+ do meio, e aí a gente perde, então, o próprio equipamento, tá bom? Então, a gente depois fala melhor sobre isso. Agora, a gente tem que ver aqui essa diferença quando a gente vai caracterizar esses ácidos ou essas bases e vai classificar esses ácidos e essas bases em ácidos fortes ou fracos. Na verdade, essa diferença aí, né, de dissociação, ela não vale só para ácidos e bases. A gente vai percebendo aí, conforme vai estudando bastante química, que, na verdade, várias vezes a gente vai ter essa influência, né, do tipo de reação que vai acontecer, se ela é total, se ela é parcial. Então, se a minha espécie dissocia total, se ela dissocia parcial, se tem um equilíbrio, se não tem equilíbrio. No caso aqui dos ácidos, então, como que eu classifico? O ácido forte, ele vai sofrer ionização ou dissociação, né? Se eu preferir enxergar o H+, que vai ser dissociado aqui. E essa dissociação vai ser total. Então, na equação envolvendo a água que estaria aqui no meio, eu devo escrever uma seta com uma única direção. Então, aqui não tem um equilíbrio, não tem uma reação reversível. Ácido nítrico, por exemplo, é considerado um ácido forte, assim como o HCl, assim como o ácido bromídrico, e eu vou ter, então, uma única direção nessa reação de dissociação e não tem um equilíbrio, tá? Os ácidos fortes, se eles estiverem presentes na mesma concentração que um ácido fraco, sempre vão fazer com que a minha solução resulte em uma solução mais ácida. Porque, é claro, né, se eu vou dissociar total, então toda a concentração do ácido vai ser revertida para a concentração de H+, e vai acabar, então, resultando em um pH. Se fosse um ácido fraco, aqui no caso, somente parte dessa concentração seria deslocada na forma de H+, e é o H+ que comanda o pH final da solução, então eu teria uma concentração menor de H+, e, portanto, um pH menos ácido. Ok? No cálculo já, então, pensando já no cálculo, se eu tenho concentração de ácido nítrico, por exemplo, igual a 1 vezes 10 a menos 5, significa que a concentração de H+ também vai ser 1 vezes 10 a menos 5. Se eu lembrar que pH é menos log, então aqui, deixa eu até escrever isso. Não é tão rápido, né, quanto a gente gostaria. Eu já pedi para ele sair, mas ele não sai. Peraí. Opa. Então, se eu escrever aqui, né, para completar aqui o que está faltando, então, para calcular o nosso pH, eu tenho aqui menos log da concentração de H+.
seria isso daqui. Então, seria igual menos log de 1,0 vezes 10 não sei porque o negócio aqui tá só invertido. Opa. Menos 5. Então, menos log de 1 vezes 10 é menos 5. Se eu faço a conta aí na minha calculadora, né? Então, eu acabo percebendo que isso é igual a 5. Então, daqui, né, já está o cálculo do pH igual a 5. Ok? Todo mundo sabe usar o log na calculadora. Então, a nossa calculadora científica tem essa operação. Nessas calculadoras aí, em geral, científicas, né, a gente vai precisar primeiro digitar a tecla log e depois o valor numérico. Esse negativo que tem aqui na frente, se vocês estão aí com a calculadora e já fizeram um testezinho, um exemplo aí qualquer, vocês já devem ter percebido que, na verdade, o log de 1 vezes 10 é menos 5 é menos 5, né? Então, esse negativo que aparece aqui na fórmula é justamente para que o pH tenha sempre um valor positivo, porque vai ficar menos 5, que é igual a mais 5. Então, é igual a 5. Tá bom? Ok? Queria que vocês me mostrassem aí, né, a calculadora, que vocês mostrassem que estão fazendo aí um exemplo, tá? Para eu ficar mais interagindo aí, né? Porque, como eu falei, é bem chatinho, né? A gente não tá vendo o que tá acontecendo aí na aula. Tá falando só com a tela do computador. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então tá. Então, deixa eu terminar aqui, né? Então, aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, se eu estiver falando de uma base forte, da mesma forma, lembrando que base vai ser aquela espécie que vai dissociar OH-, se ela é forte, ela vai dissociar total. Então, tudo que ela tem de OH-, ela vai dissociar. Aqui também eu vou escrever, então, com uma única seta, né? Então, vai ter uma reação completa, uma reação só para o lado de produto. E eu vou poder calcular o pOH, que seria menos log da concentração de OH-, e converter em pH. Ou eu converto a própria concentração de OH- em H+, usando o K do equilíbrio da água. Tá bom? E aí eu vou calcular o pOH. Deixa eu escrever isso também, né? Só para ficar mais completo aqui. Então, aqui, por exemplo, então, se eu tiver hidróxido de sódio, vai dissociar Na opa, Na mais, meu Deus, OH menos, tá difícil, viu?
Mas eu vou deixar as teclas de atalho aí, né, para isso, para ficar mais fácil escrever essas reações. Elas não estão aí no atalho. Então, mais OH menos, faz de conta que tá certo, tá? Deixa eu copiar aqui, né? E aí, então, eu poderia calcular agora o POH, que da mesma forma que o pH vai ser igual a menos log da concentração agora de OH menos. Ok? Se eu tenho, então, uma base forte, ela vai ser totalmente dissociada, a concentração que eu tiver da base vai ser igual à concentração de OH menos, e eu vou poder calcular o pOH. Para encontrar o pH, eu vou ter a relação, então, do 14, então, pH mais pOH vai ser igual a 14. O valor que eu calcular aí de pH vai ser o complemento do próprio pH. Então, o pOH eu calculo pela concentração de OH-, depois eu acho o pH. Tá certo? Então, no caso de uma base forte, porque ela vai ser, então, totalmente dissociada. No caso de ácidos fracos ou bases fracas, vai existir uma constante de equilíbrio. Essa constante também vai ter um nome em particular, já que agora a gente está falando de um ácido ou de uma base, e, portanto, aqui a gente vai ter, então, um Ka ou um Kb, se for o caso da base. A constante de dissociação do ácido, ela vai indicar quanto mais ou menos forte ou fraco vai ser o nosso ácido. E isso, então, vai dar uma relação aí entre os ácidos mais fortes ou mais fracos, dentre os que são, então, parcialmente dissociados. Quanto menor o K, mais fraco é o ácido, tá certo? O K, ele vai ser, então, o equilíbrio dessa reação, que agora é uma reação parcial, então, parte do ácido que eu tenho aqui, na verdade, vai liberar H+, mas uma parte vai continuar não dissociado e não vai estar liberando a quantidade total de H+ presente. Por isso que o pH de um ácido fraco em solução é sempre menos ácido do que um pH de um ácido forte, ok? Para que eu possa calcular o pH, a equaçãozinha não mudou. Então, pH continua sendo menos log de H+. O que mudou é a própria forma de encontrar o H+, porque antes H+ era igual à concentração do ácido, mas no ácido fraco, H+ depende do K. O K do equilíbrio vai ser igual a concentrações de produtos dividido pela concentração de reagente. Então, eu vou ter que achar o X, que é a concentração aqui do produto, né, que é justamente o H+, para poder colocar esse X, que vai ser igual ao que eu quero aqui, né, para poder calcular o pH, tá certo? Então, é o que está escrito aqui, né? O X vai ser a concentração de H+, e é ele que eu vou ter que usar para calcular o pH. Então, se eu escrever aqui a parte do cálculo, melhor, né? Peraí. Que eu já pedi, né? Então, tá aqui. Só mudar esse daqui um pouquinho para cá. Então, aqui eu vou ter a constante, né? Que vai ser concentração de produto vezes concentração de produto dividido por concentração de reagente.
A água não entra no cálculo, porque ela é constante, então, na verdade, ela entra, mas está na constante, né? Então, vai ser concentração de H mais vezes concentração de A menos dividido por concentração de HA. Aí, aqui, eu tenho X vezes X, já que eu não conheço quanto dissociou, eu substituo por X. E aqui seria a própria concentração inicial do ácido que eu coloquei, menos o quanto dissociou, então, menos X. Em geral, essa subtração aqui, da concentração inicial menos X, vai ser desprezível. Se ela não for desprezível, eu vou ter que acabar resolvendo uma equação aqui de segundo grau. Então, eu vou ter que resolver Bhaskara para encontrar o valor de X. Mas, em geral, como o ácido vai ser fraco, X vai ser muito menor do que a própria concentração inicial, então eu vou poder desprezar aqui na subtração, e aqui embaixo vai ser a própria concentração inicial do ácido. Então, vai ficar x² dividido por m, e o Ka eu sei porque o Ka é a constante de equilíbrio, que, na verdade, está tabelado para a temperatura de 25 graus. Então, eu vou lá na tabela e para aquele ácido em particular que eu estiver trabalhando, eu vou saber quanto vale K. Aí, o que que eu faço? De novo, né? Eu faço a conta do pH. Então, pH é o que eu quero calcular. Então, pH continua sendo menos log da concentração de H+, né? Então, tá aqui. E, no caso aí, o H+, na verdade, vai ser calculado como X. Então, vai ser igual aqui, menos log desse X, que eu vou achar na conta aí, com a própria constante. Tá certo? Então, a equação, né, do próprio pH, ela não muda. A parte matemática aqui não muda, muda é o jeito de achar o X. Muda o jeito de achar H+. No ácido forte, H+ é igual à concentração de ácido, no ácido fraco, H+ é igual a X, que tem o envolvimento do K da própria dissociação. Se eu estiver falando, então, de um exemplo aí específico, então, vamos fazer um exemplo aí. Então, tá aqui, né, um exemplo específico, peraí. Aqui tem o roteirinho de como que eu vou fazer isso, né, para poder calcular, mas agora a gente vai lá para a nossa lista de exercício, tá, para fazer já alguns exemplos. Deixa eu achar a lista aqui, né, então a lista de exercícios está aqui, e os primeiros exercícios já são os de cálculo de pH. Então, eu tenho aqui, calcule o pH de um hidróxido de sódio, calcule o pH de um tampão, vamos deixar o tampão para daqui a pouco, que eu não falei dele ainda. Calculo o pH aqui de uma base, só que é uma base fraca. Como que eu vou saber que é uma base fraca, que é um ácido fraco? Se for uma base fraca, se for um ácido fraco, vai ter a constante escrita, né, no exercício, ok? Então, aí você já sabe que é um ácido fraco, uma base fraca. Tem esses outros exercícios aqui também, né? Então, testem aí, a gente vai hoje na aula até às 10. Façam aí 5 minutinhos, vocês estão com a calculadora aí, façam o item A do exercício 1, o item D do exercício 1 e o exercício 3 inteiro. Aqui é teórico, né? Aqui é para explicar como é que calcula, descrever como calcula, do jeito que está descrito na própria apresentação que eu estou mostrando para vocês. Ok?
Combinado? Vocês estão aí ainda? Estão dispostos aí? Exercício 1, item A. Exercício 3, todos os itens. Item A e item D, né, do exercício 1. Combinado? Então, peguem aí o papel aí de vocês, né? Ou se quiser fazer na tela do computador, compartilhar para eu ver, até para a gente poder corrigir, fiquem à vontade aí para verificar o que é melhor para vocês. Tá? Então, eu vou dar aí 5 minutinhos, vou ficar quieta aqui 5 minutos, esperando vocês fazerem. Tá? Quem não tiver disposto a fazer o exercício, vai tomar uma água aí, 5 minutos, eu já volto. Tá bom?
Pessoal, alguma dúvida? Estão fazendo de verdade aí os exercícios? Eu gostaria de corrigir, mas eu queria de verdade que vocês tentassem fazer. Faz de conta que a gente está mesmo na sala de aula, tá? A dinâmica tem que ser parecida, ou muito similar. Vocês estão fazendo alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, fizeram exercício? Respostas já? Quanto deu? Todo mundo sumiu? Está tentando? Qual que é a dificuldade? Então, qual que é o passo 1? Por onde que a gente começa? O primeiro passo é escrever a reação química.
Pamela, que bom que você falou isso para mim. Não dá 1,8. Por quê? Porque é NaOH. Então, NaOH é uma base. O pH, você olha para uma base, você já sabe que o pH tem que ser maior que 7. Esse é um erro típico, né? Quando a gente pede para calcular os pHs. O pH de uma base tem que dar maior que 7. Então, se numericamente, matematicamente, deu um valor que é menor que 7, é porque tem alguma coisa errada na sua conta. Isso, então o pH tem que ser da base, tem que ser maior que 7, tá bom? Vamos lá, ó, eu preparei já aqui, né, para que a gente possa fazer esses cálculos. E aí eu vou deixar os exercícios, esses mesmos exercícios aí, para vocês terminarem. Eu vou fazer alguns para mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Ó, já coloquei aqui no PowerPoint, né, para facilitar. Vou enviar esse arquivo também para vocês. Então, qual que é a nossa primeira tarefa? Por onde que eu vou começar a resolver esse exercício aqui? Eu vou escrever a reação química. Eu vou combinar isso com vocês hoje e vocês vão lembrar disso até quando vocês estiverem se formando, se eu ainda estiver, né, com forças aí para dar aula, vocês vão estar ouvindo eu falar que o primeiro passo é sempre escrever as reações químicas, tá? Então, a gente não começa a fazer cálculo sem escrever primeiro o que está acontecendo. Então, química é reação química, vou escrever a reação química. Quem que é a solução que eu estou colocando aqui em água? É NaOH. NaOH dissocia. Como que eu vou escrever essa reação? Eu vou escrever como uma dissociação completa. Então, tem uma seta que vai para o produto. Eu estou indignada aqui que eu preciso colocar logo as coisinhas de atalho aqui, porque eu não consigo fazer o negócio me obedecer. Então, coloca menos, né? Deixa assim mesmo. Então, se a solução tinha 0,015 molar, quanto vai ter pH menos nessa solução? Vai ter 0,015 também, porque é totalmente dissociado. O que eu vou calcular aqui? Se eu tenho OH menos, é uma base, eu vou ter que calcular o pOH. Não dá para eu calcular o pH primeiro. Então, eu vou calcular o pOH. Quem que é pOH? Menos log da concentração de OH menos. Certo? Então, vai ser igual menos log de 0,015. Vocês estão aí com uma calculadora científica, vocês vão colocar o log, colocar 0,015 e vai dar o valor de menos, então aqui vai ser menos 1,82, que foi a resposta que a Pamela me deu, só que ela esqueceu que ela estava calculando o pH, e eu preciso agora converter para pH, já que minha pergunta é calcular o pH, certo? Então, aqui, o pOH deu 1,82. pH vai ser igual a 14 menos, peraí, deixa eu afastar essa outra caixa, 1,82. Então, o pH vai ser
14 menos 1,82, que é 12,2. Tá parecido com o valor que o Denis tinha passado, né? Com o Denis lá tinha passado, mas eu não sei aí por que o dele tinha dado 12,5. O valor real aqui desse cálculo, então, o pH, desculpem, não tem essa unidade não, né? O pH aqui, então, é... Opa! Não. O pH aqui, então, é 12,2. Ok? Então, se é uma base, tem que ser maior que 7. Eu analiso a minha resposta final, tem que dar maior que 7. Senão tem alguma coisa errada. Deu certo, pessoal? Quem mais fez? Quem mais fez exercício aí? Vai ter arredondamento? Ah, agora sim, né, Pamela? Então você tem que lembrar. Não, não vai ter arredondamento. A gente, se está trabalhando com uma casa decimal, vai estar trabalhando com uma casa decimal também na resposta. Não é que é arredondamento. A resposta final a gente vai respeitar aí mais ou menos isso daí. Tá bom? Ok? A gente ainda não está trabalhando com algarismos significativos, né? Perfeitos. HBR dá 1,7? Vamos lá, então vamos fazer o HBR. Então, aqui, primeira tarefa, escrever a reação química. Então, o que a gente vai perceber? Que é um ácido forte. Então, vai ser dissociado aí em H+. Gente, né? Vou deixar assim, tá bom? H+. Mais BR menos. Se a concentração, então, aqui do ácido é 0,02, a concentração, então, de H+, vai ser 0,02 molar também. Eu preciso calcular o pH. Vou colocar aqui do lado, tá? Então, pH. Já tenho H+, eu posso calcular pH direto, vai ser menos log da concentração de H+, aqui, né? Então, vai ser igual menos log de 0,02. Usando a calculadora, a gente vai perceber aí que vai dar 1,70. Aqui vai ficar, na verdade, menos 1,70. E, portanto, né, a resposta aqui é pH igual 1,7. Tá? Vamos deixar aí uma casa decimal. 1,7. Ok? Certo? Então, tá aqui. E aí, agora parece um pouco mais fácil. Todo mundo conseguiu acompanhar?
Sim? Então tá ótimo. Então agora qual que é o desafio? Fazer o cálculo do exercício 3, que tem o ácido forte, ok, né? A gente acabou de fazer, tem a base forte, ok, a gente já sabe também fazer. Mas agora a gente vai ter que fazer também para o ácido para a base fraca. Então, eu vou escrever a reação e eu vou acabar percebendo que, na verdade, é parcialmente dissociado. Então, eu vou ter que usar as constantes de equilíbrio. Então, cadê a constante de equilíbrio? Está no próprio exercício, né? Então, eu vou voltar aqui. Ó, aqui eu tenho ácido acético. Então, o ácido acético, a concentração dele é 0,018 mol por litro. A constante de equilíbrio dele, não veio para cá certinho, ela é 1,810 a menos 5. Eu não sei porque que deu esse negócio aí, eu nem vou colocar aqui no exponencial certo. E a constante de equilíbrio Kb do hidróxido de amônio também é 1,810 a menos 5. Vamos usar assim, tá? Aqui está arredondado, é 1,75, mas vamos usar assim como está no exercício. Então, aqui, se tem uma constante, eu vou ter que escrever uma reação de dissociação, aí eu vou ter x e x como produto dessa dissociação parcial, né? Vou ter que achar o x para poder colocar na fórmula do próprio pH ou do POH, né, se for a base, para poder calcular. Tá bom? Então, como eu disse, né? Vou deixar esses exercícios para vocês fazerem. Aqui na lista de exercício, se vocês olharem, né? Então, tem essa parte aqui que é para descrever como é que calcula. Vocês podem já escrevendo. E aí, depois, então aqui tem tampão, depois tem indicador, eu vou fazer exercícios aí com vocês e tal. Aí, vai indo, tampão, indicador também. Aí, começa a ter outros exercícios aqui que ainda são também de cálculo de pH. Volta, né, a ter uns exercícios aí. Então, vocês já podem ir olhando. Ah, na verdade, eu não coloquei mais exercícios aqui para o final, não. Então, vocês podem ir fazendo aí esses exercícios de pH, e na aula que vem, a gente faz a correção e retorna para os outros conceitos. Tá bom? Então, por hoje, vamos parar por aqui, que já tem bastante coisa, já tem até exercício para fazer, né? E aí, aula que vem, eu continuo, tá bom? Faço a correção desses exercícios e continuo com os demais itens, tá bom? Certo, pessoal? Vou colocar esse resuminho na aula que vem, quando eu completar esses outros exercícios que ficaram aí também faltando. Aí eu disponibilizo lá no portal para vocês. Tá? Esses que eu já corrigi, né? Então eu coloco os outros. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Ok? Isso, então na aula que vem eu queria que você já tivesse feito o exercício 3, acabado então esses que eu deixei aí, né, que é o A, B, C e D do exercício 3, fizesse também o exercício 2, que é teórico, para você explicar como é que calcula, então você vai explicar exatamente isso que a gente fez agora, e também o do ácido fraco e da base fraca, e aí a gente corrige no começo da aula e dá continuidade ao restante. Tá bom? Combinado assim? Ok. Pessoal, alguma pergunta? O resto aí que não se manifestou, a Beatriz, o Luiz, o Vitor, o Matheus, o Ednilson, a Vitória, a Luanda, a Ariane, Félix, fizeram os cálculos, tem dúvida, querem perguntar alguma coisa? Vão treinar aí para fazer os exercícios, para a gente poder fazer mais exercício aula que vem e continuar a matéria.
Tudo bem? Então, tá bom. Então, se tá tudo bem, eu vou deixar também no portal o link para esse simuladorzinho que eu usei aqui, só para mostrar os pHs, as escalas de pH, né, para que vocês possam saber. E na aula que vem, então, a gente faz mais exercícios e já faz também algumas outras simulações, tá certo? Como se fosse um experimento aí que vai ser de medida, envolvendo aí as próprias soluções, medidas de pH. Tá bom? Ok? Então, por hoje, vamos parar por aqui, sexta-feira, bom descanso para vocês, bom final de semana, boa noite, e semana que vem a gente retorna mais forte, tá bom? Abraços, tudo de bom, ok? Boa noite, bom final de semana, até mais, tchau. Oi, professora. Professora? Oi. É o Ednilson, tudo Oi. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu precisava falar com a senhora sobre o meu horário, na verdade. Certo. É que acho que é a senhora que monta a minha grade, que na verdade eu já tinha cursado algumas disciplinas lá na Unicamp, e aí eu levei a emenda das disciplinas e tal. E aí eu estava vendo aqui que na terça-feira tem aquela aula semipresencial lá que a senhora falou, né, de probabilidade e de cálculo. E Certo. aí, na verdade, não é cálculo, é probabilidade de química geral 2. E aí foi encaixado uma aula de cálculo integral aqui, né, que puxou de outro semestre. Aí está conflitando teoricamente, né, na terça-feira também. Não sei se tem algum problema, se dá para cursar essa disciplina agora também, não sei. Bom, aí depende um pouco de você, né? Se você optar por não fazer essa outra disciplina, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas pelo horário, se ela é semipresencial, significa só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter, na verdade, aí conteúdo no portal, né? Dessas duas disciplinas que acontecem na mesma hora. Mas é possível estar encaixando, porque a gente está também com as aulas à distância, Isso. Ah, tá não, tá bom? só para saber, para se não tinha problema, justamente por conta dessa. Eu não sabia que era sem presencial na terça-feira. E aí, na quarta-feira, o meu horário ficou vago, na verdade. Será que não é possível puxar de algum outro semestre para tentar adiantar o curso aí? Hum, pior que eu precisaria pegar a sua pasta, né? Porque eu não tenho o seu prontuário aqui comigo, tá lá na Certo. secretaria, né? E isso é físico, então eu não tenho como acessar isso no portal. Eu posso pedir para a secretaria me mandar alguma coisa, disponibilizar alguma coisa, porque eu não sei. Eu fiz sim a análise da sua grade, né? Então eu tenho lá Isso. escrito o seu relatório, mas eu não sei nem de cabeça e nem tenho aqui. Ah, não, Então com certeza. eu precisaria pegar isso na secretaria. Porque como ficou essa questão do cálculo integral na terça-feira, mas aí não está conflitando porque as outras disciplinas é semipresencial e as aulas delas são na quinta-feira mesmo, aí a quarta-feira está vago, porque a física já foi eliminada. Aí se tivesse como puxar, sei lá, sei lá, de 4 créditos ou duas de 2 créditos, para eu poder adiantar um pouco o curso, né? Entendi. A única coisa que você tem que tomar um pouco de cuidado é que lembra que na hora de fazer a longa, você vai ter uma prova a mais, né? Ou duas a mais, se você puxar ainda mais uma disciplina. Então, só toma cuidado para não te sobrecarregar muito, né? Com matérias Ah, não, tá diferentes. tranquilo. Ah, não, tá Ah, tranquilo por enquanto, porque na verdade, assim, essa parte está bem básica, né? Até tem uma disciplina aqui, Fundamentos da Matemática, que eu estava olhando, parece que é uma introdução à matemática, assim, que é uma matemática mais básica, né? E aí eu não sei, como a gente não tem a emenda das disciplinas antes, eu estava olhando aqui no portal que não foi aprovada ainda, está em elaboração, né, os planos de ensino e tal, então a gente não sabe muito bem o que vai cursar. Porque assim, eu já, na Unicamp, eu já tinha feito o cálculo 1 e tal, e aí eu vi na segunda-feira que a gente teve aula dessa disciplina de matemática fundamental, parece que vai ser uma coisa mais básica, assim. Daí eu não sei se também,
se existe a possibilidade, de repente, de fazer uma prova para tentar eliminar uma disciplina dessa, se existe essa possibilidade, não sei. Então, fazer uma prova não dá. O problema é a carga horária. Como você tem a sua grade anterior, mas você não tinha uma disciplina com uma ementa similar, eu concordo com você, é uma disciplina mais básica, realmente, só que você não tinha, né? Então, a equação simples, tem até um pouquinho de gráfico, um pouco de logaritmo e tal, então, por isso que não deu para eliminar. Mas como você não tem também para compensar essa mesma carga horária já cursada, eu não posso só fazer uma prova para você e você dizer que está apto, entendeu? Porque eu preciso dessa carga horária, senão o seu currículo e o seu diploma não é integralizado com a nossa carga horária tradicional, né? Então, eu troco disciplinas que você já cursou por outras que você poderia dispensar, mas eu preciso ter carga horária, entendeu? Certo. Tá. Não, é que eu estou fazendo um curso de gestão empresarial na FATEC também, e lá eu me lembro que no começo do curso parece que eu tive matemática e tal, eu só preciso ver realmente se dá equivalência. Será que se eu conseguir a ementa da disciplina lá, será que dá tempo ainda de pedir equivalência, alguma coisa assim? Dá tempo de fazer a análise de novo do currículo, aí você tem que trazer o comprovante, né, tem que trazer o histórico com a nota, Né? Isso, e tem que trazer a ementa. Tá. Lá eu não me formei ainda também, eu vou me formar no final do ano que vem, mas eu já cursei essa disciplina. Aí tem algum problema ou não? Só traz a ementa da disciplina cursada, com o histórico até Não agora? tem problema que você não tenha se formado. O que importa é o currículo em si. Tá, tá. É, porque eu tô com uma dificuldade aí, que eu já tenho uma idade um pouco avançada, talvez seja o mais velho da turma aí, e aí eu preciso de diploma para engrenar de vez nessa química aí, que tá difícil, né? Porque o pessoal vê, pô, você tem bastante experiência, até eu acompanho lá a senhora no LinkedIn lá, né? Eu vejo os stories, as postagens lá dos cursos de HPLC, assim, é tudo coisa que já tem experiência. Eu trabalho com HPLC, CG, com ICP, com absorção, com FTE, com várias técnicas, só que daí, por exemplo, numa Não indústria tem farmacêutica eu não diploma. consigo entrar porque eu não tenho diploma, né? E aí a galera pega aí no papel, né? E daí Tá, justamente para ver se eu conseguia puxar o máximo para tentar me formar o mais rápido possível por isso, né? tá bom. Eu vou ter que pedir para a secretaria, né, para poder pegar seu prontuário. E qualquer coisa você manda um e-mail para eles, para a secretaria mesmo, Tá, pedindo para fazer uma nova análise de grade sua. Se você conseguir aí essa ementa aí você acrescenta para poder fazer uma análise nova, tá perfeito. tá bom? Tá bom Teria então. que olhar esse horário para ver se dá para puxar alguma coisa, Perfeito então. tá bom? Obrigado. Nada, até mais. Boa noite, até mais. Boa noite. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Luanda, você quer perguntar sobre o seu relatório de estágio, que você está perguntando em várias formas diferentes, é isso? No site da faculdade, embaixo da grade do curso, tem o roteiro, né? Então, tem um modelo para o relatório, e você deve fazer o relatório como está nesse modelo e nesse roteiro. Mas é cedo ainda, porque a gente não aceita o seu relatório de estágio no segundo semestre. Então, mesmo que você tivesse com esse relatório pronto, eu não posso aceitar. Você tem que estar com pelo menos metade do curso cumprido para poder aceitar seu relatório de estágio. Então, por isso que eu nem respondi as suas mensagens, porque não tem essa urgência toda. Entendeu? Você acabou de começar o curso, não tem como falar que você já vai entregar o relatório de estágio. O estágio tem que ser de nível superior, né? Então, você está no começo do curso. Pelo menos metade do curso. Então, se a gente tem 8 semestres, seria do quarto semestre em diante. Certo? Você está no primeiro ano, né?
ok? Então, dá tempo ainda, mas de qualquer forma, tem lá o modelinho que tem o documento para você baixar, tá bom? Aí a gente volta a conversar quando for mais possível, na verdade, apresentar esse relatório, ok? Então, tá bom. Obrigado, eu. Boa noite, até mais. Matheus, tem alguma coisa para perguntar? Glaucia, eu queria fazer uma pergunta. Eu Diga. entrei agora pelo ProUni na metade do ano, né? E eu queria saber, eu não sei se foi você que deu Química Geral Experimental 1. Eu queria saber se foi muito conteudista o primeiro semestre, porque eu entrei já nessa turma que está cursando o segundo semestre, né? Mas Uhum. como eu tenho técnico e eu também já estava estudando para prestar vestibular e tal, eu estou conseguindo acompanhar de boa até agora as matérias, entendeu? Eu queria saber se você acha que eu vou ficar muito prejudicado para depois fazer o primeiro semestre ou se eu consigo acompanhar de boa. Então, a gente faz esse modelo de curso que não tenha pré-requisito para não prejudicar quem entra no segundo semestre. Uhum. Então, as disciplinas, elas são segmentadas e compartimentadas. Então, você não vai ter, assim, uma coisa que, eu vou falar, conforme a gente viu no semestre passado, então isso a gente já viu, entendeu? Uhum, não é uma continuidade. Não é para ser, para poder não prejudicar quem está entrando no segundo semestre. Então, é o seu caso, Entendi. tá? Eu acredito que você vai, sim, conseguir acompanhar, e a dificuldade que você vai ter é a mesma dificuldade que você teria se você tivesse feito o primeiro, porque é o conteúdo mesmo que você vai ter que acompanhar. Então, se por acaso você for ter uma dificuldade, por exemplo, nos cálculos aí do pH e etc., supondo, né, um exemplo, você teria da mesma forma se você tivesse feito o primeiro semestre, porque não é uma continuação do que a gente viu em Química Geral Experimental 1, ok? Ok, maravilha então, só isso mesmo. Tá bom? Então, qualquer Obrigado. coisa, depois você me pergunta. Mas Tá eu bom. acredito que não vai dar problema por conta disso, não. Bom, obrigado. Boa Certo? semana, viu? Para você também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Matheus, quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, então, até mais, né? Boa noite.